atraso, mas agora começamos então a gravação. Era para eu ter colocado logo no comecinho, mas tudo bem. E a gente estava falando do que era a fisiologia, que é o conceito, que é o estudo de todos os sistemas que compõem o corpo humano. Então, para repetir com vocês, que não é uma coisa difícil, é uma coisa importantíssima, mas nós precisamos conhecer alguns conceitos e alguns nomes importantes que não são tecnicamente fáceis da gente lembrar, uma vez que eles têm uma origem grego ou latina. Por exemplo, quando alguém está doente do estômago, vocês procuram que área da medicina para tratar o seu estômago? Podem ligar o microfone, não me atrapalham, mas respondam quem tiver algum conhecimento ou que já tenha estudado fisiologia em algum curso. Quando a gente tem um problema de estômago, quem eu procuro? Um gastroenterologista, não é? A gente não vai num estomatologista. A estomatologia está mais ligada, sabe a quê? A boca. Vocês vão ver que é uma das áreas da odontologia que nós vamos estudar, né? Então, gastroenterologista é o profissional da área da medicina que trabalha com problemas de estômago. Então, sempre que vocês ouvirem artéria gástrica, para onde vai essa artéria? Da onde vem essa artéria? Artéria veia gástrica, do estômago. Quando a gente fala de entero alguma coisa, a gente está falando de intestino. Então, vejam que se a gente souber alguns nomes, fica mais fácil estudar, por exemplo, o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, vamos lembrar dessa palavrinha cardio. Quando nós temos algum problema de coração, onde nós vamos? Num cardiologista. Tem alguém aí me ouvindo? Sim, dá para ouvir bem. Então, num cardiologista. Quando eu tenho um problema de pulmão, eu vou aonde? Num pneumologista. Quando eu tenho um problema de ossos, eu não vou num ossologista, eu vou num ortopedista. Então, vejam que essas palavrinhas são importantíssimas, já fazem parte da nossa linguagem, já fazem parte do nosso viver. Só que, quando eu falo para vocês suco gástrico, às vezes os alunos, não esse que é mais fácil, mas, por exemplo, suco hepático. Da onde vem? Se eu tenho um problema e tenho que procurar um hepatologista, eu estou com problema do quê? De fígado. Então, vejam que fígado, em fisiologia humana, vocês vão sempre conhecer como um órgão hepático, um suco hepático. Ele tem um nome, ele é uma glândula, a maior glândula do corpo, que é o fígado. Então, o suco hepático é a bile que é produzida no fígado. Tudo, um suco gástrico, suco entérico, enterologista é intestino. A artéria cardíaca ou válvula cardíaca, onde fica? No coração. Quando eu tenho um problema de um esquecimento, de uma patologia, de uma síndrome, procuro um neurologista. É de sistema nervoso, neuro, tá? Então, se a gente aprender a falar algumas palavras, vai ser mais fácil entender fisiologia humana, vai ser mais fácil estudar fisiologia humana. E para isso só existe uma forma de vocês ficarem cada vez mais familiarizados com os termos da fisiologia humana. Sabe como é? Lendo. Sabe como vocês podem ajudá-los a entender uma aula que nós vamos ter que desenvolver com vocês alguns detalhes
para conseguirem fazer esta aula. Alguns detalhes vocês vão ter que aprender e será muito mais fácil se de repente, quando eu disser para vocês, a próxima aula vamos desenvolver um dos sistemas do corpo humano, colocarem no Dr. Google para lerem um parágrafo sobre aquilo, tá? Então, o que é sistema cardiovascular? O que é sistema respiratório? Quais as funções do sistema respiratório? E se vocês lerem aquilo como um artiguinho ou nota no próprio Google, já vai ser muito mais fácil vocês chegarem aqui e eu começar a desenvolver com vocês um texto grande, uma aula grande, com muitos detalhes, vocês vão entender muito. É uma dica importantíssima. Quando tiverem naquele momento onde realmente não tem o que fazer no celular, tá? Vão fazer, talvez, olhar um vídeo no YouTube, vão fazer alguma coisa muito menos importante naquele momento, coloquem isso que eu estou dando como dica. Além, claro, eu vou passar para vocês e textos e livros que vocês vão pesquisar, a disciplina é diferente. Eu estou pedindo que passe a fazer parte do dia a dia de vocês alguma coisa mais ligada que vai fazer com que vocês entendam melhor essa disciplina importantíssima. Então, eu vou compartilhar a tela agora com vocês, onde nós vamos dar uma explanação mínima da disciplina e depois a gente vai para o plano de ensino, tá bom? Então, vou compartilhar, vamos ver. Ainda não compartilhei, eu tenho que voltar na outra tela, calma, que eu estou aprendendo tanta coisa. Veio para... Tela cheia, não, apresentar agora. Pronto, apresentar agora. Uma janela. Vou compartilhar. Vejam se entrou. Entrou a tela? Tá entrando. Tá. Entrou. Muito bom. Então, o que é a disciplina Fisiologia Humana? A disciplina que vamos apresentar para vocês é a Fisiologia Humana. Esses conhecimentos nos permitem um melhor entendimento da estrutura e do funcionamento do corpo humano. É como uma viagem pelo corpo humano. Algum de vocês já viu um filme que eu não estou conseguindo encontrar, mas quando encontrar, vou passar para vocês como uma leitura complementar, como um trabalho complementar, que é uma viagem pelo corpo humano, onde injetam uma cápsulazinha com seres humanos dentro da veia de um grande ser humano. Tá? Então, existe uma diminuição de vocês, aquela coisa fica compactozinho, e é injetado numa cápsulazinha na veia de um ser humano. O que acontece? Alguém viu algum filme nesse sentido? Algum seriado? Tiveram alguns que já foram veiculados, que já passou. Alguém já viu isso? Nunca? Eu não. Então eu vou contar para vocês. Eu estou atrás de algum, mas eu queria que fosse uma coisa mais curta. O que eu vi era um longa-metragem, etc. Eu queria uma coisa mais curta porque tem tipo documentário, tá? E é uma viagem pelo corpo humano. E quando injetam na veia alguma coisa em vocês, por exemplo, uma injeção, um soro, como é que é o nome daquela aplicação? Futuros cirurgiões dentistas, profissionais da área da saúde, que devem também aprender o que é uma injeção ou uma punção endovenosa. Não é assim que fala? Porque nós temos uma injeção intramuscular. Nós temos uma subcutânea. O que é endovenosa? O que é Ainda não tivemos essa aula. Tá bom. Não, mas é só para mostrar para vocês o que é
saber sufixos e prefixos do grego ou do latim. Porque na área da medicina, o pai da medicina não foi Hipócrates, um grego, tá? Então, muitos dos termos internacionais da medicina que ficaram como termos fixos, eles não foram nem aportuguesados, nem inglesados, eles não tomaram italianizados, eles não tomaram a língua mãe daquele país, daquela medicina, daquela odontologia, daquela área da saúde. Os termos ficaram os mesmos porque eles são universais. O que é uma injeção endovenosa? Endo quer dizer dentro. E quando nós estivermos estudando fisiologia humana, eu vou falar para vocês que nós temos um órgão chamado coração e que ele é feito de miocárdio, que é o músculo cardíaco, endocárdio e pericárdio. Cardio, coração, ok. Endo, dentro, peri, fora. Endovenosa, o que é? É uma punção ou uma injeção, ou tira ou põe alguma coisa aonde? Na veia. Venoso é veia. Licença, professora. Dentro. Oi? Tem uma aluna tentando entrar Tá pedindo. Tá. Eu acabo tendo que... eu tenho que sair e entrar porque não me aparece quando eu estou compartilhando tela. Pronto. Consigo? Volto para a tela. Pronto. Volto para a tela. Eu acho que eu nem vou maximizar, tá? Para ficar fácil de eu passar para outra, senão eu tenho que dar um ESC para depois passar. Assim, eu ouço o barulho, tá? E agora eu vou tentar ficar atenta ao barulho. Uhum, tá bom. Tá. Então, porque senão cada vez eu tenho que... eu vou minimizar e aí... Eu vou deixar nessa tela, porque aí eu minimizando fico na outra. E já não precisa voltar para vocês. Então, é o seguinte... Endovenoso é dentro da veia. Venoso, veia, endo, dentro. Quando vocês estudarem, logo mais, endodontia, o que é esse tratamento endodôntico? Dôntico, dente. Endo, dentro. E vocês vão ver que a fisiologia humana é feita, 50% são termos assim, porque são termos internacionais para que a comunicação da medicina, da área da saúde geral, seja universal. Quando eu falo aqui em endodôntico, na Itália, o meu colega vai saber o que eu estou dizendo. Na Inglaterra, o seu colega vai saber o que ele está falando. Quando eu falo faringoplastia, eu estou falando de uma plástica do faringe. Quando eu falo amidalectomia, tomia é corte, é extirpação, amidalé da amígdala, tá? Então, ulectomia é uma janelinha que eu vou abrir na gengiva. Eu não, porque eu não sou cirurgiã dentista, lembra, né? Vocês vão abrir um dia para que um dente possa erupcionar. O que é erupção? É nascer. Então, já vi que chegou alguém, calma. Não entrou. Não parece. Não me pediram. Tá. Qualquer coisa, lá, tá? Eles falam para mim, aí eu aviso a senhora. Tá bom, tá. Porque fez o barulhinho de que estava alguém pedindo e não tá. Tá. Então, quando eu falo de termos específicos da fisiologia humana, não é da fisiologia, é de qualquer área. Portanto, como é a primeira disciplina, tudo bem, anatomia vocês até já tiveram no semestre passado, né? Uma parte de anatomia. A anatomia também fala em muito termo de sufixo ou prefixo grego, romano ou latino, tá? Então, se a gente sabe isso, eu já sei metade da matéria, porque é muito lógica, ela está já a origem da coisa, a origem, pelo menos, de onde está acontecendo, qual é o órgão que está acontecendo, qual é o aparelho que está com um problema. Então, para que vocês um dia aprendam
todas as matérias que virão a seguir, se vocês não souberem a fisiologia humana, como alguém vai estudar a patologia sem conhecer a normalidade? Como alguém vai tratar a patologia sem conhecer qual é essa patologia e de onde ela veio? Foi uma disfunção? Foi um distúrbio? Foi uma doença de qual parte daquele corpo? Então vejam que ela é a base para um dia vocês saberem e serem bons alunos na farmacologia. Olha aí, farmacologia. Eu não falei drogalogia. Logia já é estudo, tá? Isso acho que todo mundo sabe, porque a gente tem matéria desde ginásio, terminando em biologia, né? Então, vocês já sabem, logia é ciência, é estudo, e a primeira parte da palavrinha é o que se estuda. Então, quando a gente fala fármaco, fármaco é um remédio, fármaco é uma droga, não é remediologia nem drogologia, é farmacologia. Quando vocês estudarem patologia, vocês vão estudar o que? Patos é doença, é estudo da doença. E se vocês não souberem o que é a fisiologia normal daquele órgão, como vocês vão saber daquele órgão, daquele tecido, daquele sistema? Como é que vocês vão saber o que é a doença, a alteração, se vocês não souberem o que é a normalidade? Então, vamos. É uma viagem pelo corpo humano. Ah, voltando na viagem, que eu vou achar alguma coisa e vou mostrar. Foi aplicado quando vocês estão com um problema. Vamos dizer que seja um problema de estômago, uma dor de estômago. Vocês não vão a um pronto-socorro e não tomam, por exemplo, quando a dor for muito forte, uma injeção ou um soro com algum medicamento de dor? Pode ser dor de outra coisa, dor de rim, pedra no rim. Qualquer órgão do nosso corpo que tenha dor, a primeira atitude num pronto-socorro é colocar um soro com o quê? Com um medicamento, não é? E esse medicamento entra por uma veiazinha, ou da sua mão, ou do seu braço, e vai para onde? Para o órgão que está doendo, para o órgão que está doente, para o órgão que está inflamado. Pode ser uma cefaleia. O que é uma cefaleia? Uma dor de cabeça, porque céfalo é esta parte do nosso corpo, é a cabeça. Então, cefaleia, olha os termos como a gente já vive no dia a dia, só que nunca acordou que aquilo já era fisiologia humana, que a gente já estava entendendo, tá? Então, o que acontece quando vocês vão a um médico, um pronto-socorro, e tomam uma injeção endovenosa, um soro, e melhora a dor de estômago, melhora a dor abdominal, melhora a dor da perna, melhora a dor de cabeça, melhora a dor de, por exemplo, uma pneumonia. E vocês tomaram um remédio endovenoso. Isso quer dizer o quê, gente? Dá para entender onde eu estou querendo chegar? Que este medicamento caminha por onde? Por todo o meu corpo humano. E caminha como? Através de vasos e veias. Artérias, vasos e veias. Certo? Então, não dá para a gente separar sistema cardiovascular de sistema digestório. Não dá para a gente separar, dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um depende do outro. Não dá para separar sistema respiratório de sistema cardiovascular. Nós precisamos de, além de tudo, oxigenação para que todos os órgãos de todos os meus sistemas, todas as células do meu corpo respirem. Então, veja que o sistema respiratório, ele é fundamental, tanto que quando uma pessoa não está respirando, não é só o sistema respiratório dela que vai sofrer, ela vai morrer. Os outros sistemas entrarão em colapso. Aí colocam o quê? Uma ventilação mecânica, para que continue respirando. Então, o meu sistema respiratório, eu preciso dele para que o meu sistema circulatório caminhe bem.
para que o meu sistema nervoso caminhe bem. E quando eu tenho uma dor em algum lugar, quem me deu aquela informação da dor? Foi meu estômago? Não. Sabe quem deu a informação? Estou com dor? Meu sistema nervoso. É lá que eu vou sentir. Porque o problema do meu estômago vai através dos nervos do coração levar uma mensagem que a gente chama de aferente. O que é aferente? Que chega para o meu sistema nervoso, que vai dizer, estou com dor. Aí vem uma informação eferente e eu vou sentir onde está doendo. Aí eu vou dizer, é no estômago, porque é aqui que eu estou sentindo a dor. Mas primeiro precisa caminhar até lá, registrar no meu cérebro, registrar no meu encéfalo, registrar no meu centro de dor, que eu estou com dor. E aí volta a mensagem. Então, os sistemas que a gente vai estudar são os sistemas do corpo humano. E ele é composto por vários órgãos. E esses órgãos são compostos de tecido. Então, é o tecido cardíaco, o tecido pulmonar, o tecido muscular, o tecido epitelial, pele, o tecido nervoso. Esse tecido, se você pegar um pedacinho do meu pulmão, do seu pulmão, e pegar um outro no pulmão esquerdo, o tecido é o mesmo que compõe um e outro. Porque o tecido é um conjunto do quê? De células. Essas células, então, vocês vão ter a célula pulmonar, que vai formar o tecido pulmonar, que vai, junto com outros órgãos, formar o sistema respiratório. A célula cardíaca, junto com outras células, vão formar o meu coração, que junto com outros órgãos vão formar o meu sistema cardiovascular. A célula renal vai, junto com outras células, formar o tecido renal, que com outros órgãos além do rim vão formar o meu sistema urinário ou sistema renal. O nome dele é sistema renal e hoje usa mais como sistema urinário ou o uretroexcretor, tá? Porque é por onde sai também as toxinas através da nossa urina, né? Então, vejam, é fácil? Não, ele é complexo, essa disciplina. Mas se eu começar a ficar atenta, por exemplo, ao quê? Entender que quando o médico diz, não, o tratamento terá que ser endovenoso. Eu tenho que começar a associar isso com o que vocês estão aprendendo. Vai se tornando mais fácil. Quando vocês vão, por exemplo, fazer uma cirurgia, e aí vão dizer assim, é peridural a anestesia. Alguém já ouviu falar em anestesia peridural? Já, né? Já. Já. O que é peridural? É fora da dura mater. O que é dura mater? É uma membrana que reveste a minha medula. É uma membrana que reveste o meu sistema nervoso central, a medula. Então, a gente tem que começar a associar. Quando é tão fácil para a gente ouvir, não, a patologia tal. O que é uma patologia? É uma alteração do normal, é uma alteração, é uma doença. Então, a gente tem que começar a entender. Um tratamento, vocês vão num cirurgião dentista e ele vai fazer um tratamento endodôntico, é dentro do dente. Ele vai fazer um tratamento, por exemplo, periodontal, por fora do dente, pério, então, gengiva. Comecem a determinados termos que vocês já vivem no seu dia a dia, a relacionar com coisas, por exemplo, que vocês estão aprendendo, tá? E quando vocês forem procurar um cardiologista, lembrando que legal, agora eu sei exatamente por que ele chama cardiologista, porque ele trata do coração. E vocês nunca pararam para pensar que quando
a gente vai num cardiologista, ele está tratando do seu problema, do seu sistema cardiovascular, e com isso já faz com que você entenda melhor a disciplina quando eu falar para vocês. Válvula cardíaca, a artéria cardíaca, da onde vai para onde vem, tá bom? Osteomioarticular. Que sistema é esse? Esse eu vou desenvolver muito pouco com vocês. Por quê? Porque esse sistema, o que seria o sistema osteomioarticular? Osteo vem do quê? Osso. Mio vem do quê? Músculo. Articular vem do quê? Articulações. Então, eu vou estar falando para vocês do quê? Do corpo humano integral, que são ossos e músculos e articulações que fazem o meu sistema locomotor. Motor é movimento, locomotor de locomoção, tá? Endócrino. Endócrino, tudo que vem dentro de todos os órgãos que a gente tem, alguns órgãos, a parte endócrina. Endocrinologista é quem vai tratar de vocês a parte hormonal. Tá, então comecem a ver que o nosso mundo já era uma verdadeira fisiologia humana do que a gente ouvia por aí sempre que tínhamos que ir a um profissional da área da saúde. Fisioterapeuta, terapia do físio, do físico, do corpo, tá? E assim vai. Então, vamos para a próxima. Esses conceitos vão ser apresentados de forma clara, e eu espero que vocês me ajudem a que seja claro. Como é que vai ser claro? Porque eu não posso mudar os nomes, dizer, esse nome é muito difícil, então vamos falar coração logista, não vamos mais falar cardiologista, vamos falar pulmão logista e não pneumologista. Não dá. Não dá. Vamos falar, por exemplo, de um remédio hepático, um remédio fígado-logista. Não dá, porque esses termos são universais, eu não posso mudar. Então, para que fique mais claro, eu preciso da ajuda de vocês, que vocês tenham uma consciência maior quando ouvirem um termo desse, de associarem, de não entrar daquela forma tão automática que vocês nem percebem que estão falando isso. Vocês hoje sabiam que eu ia dar fisiologia humana, mas, no entanto, aposto o quê? O que é fisiologia humana? Muitos acharam, não, eu já sei o que é fisiologia, vai falar do corpo humano. Mas do que do corpo humano? Do físio, da vida, do movimento, da função, tá? E com isso vocês vão tornar muito mais claro o estudo desta disciplina. Objetivo, evidente, quem tem que ser sou eu. E ilustrada, o máximo que eu puder, no intuito de promover um bom entendimento, permitindo assim a construção de conceitos de forma contextualizada, estarem dentro de um contexto que vai ser mais fácil vocês entenderem. Cada final de tema, para quem já me conhece, a gente vai realizar ou umas repetições ou algum questionamento, visando que não fique só na aula expositiva, que é uma aula que, às vezes, conforme o momento do aluno, entra por aqui, sai por aqui. Não é o aluno que é bom ou que é ruim. Se eu estou passando por um problema, por exemplo, evidente que a minha concentração é menor. Concentração vem de que sistema? Nervoso. Se eu estou estressada, se eu estou nervosa, se eu estou com dor, que é o físico, eu não vou ter o mesmo poder de concentração e atenção. Então, a gente fazendo esse fortalecimento, pedindo essas repetições, pedindo que vocês entrem na nossa explanação de uma forma mais objetiva mesmo, vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Porque a gente não usa só o visual e o auditivo, mas também o verbal para falar com vocês e para vocês me responderem e vocês repetirem. Aí a memória, sistema nervoso central, vai entrar em ação muito mais rapidamente e eficazmente. Organizar seus conhecimentos dentro de orientações coerentes e fundamentações. E é isso que eu estou pedindo. Eu vou me fundamentar, mas eu preciso que vocês entendam os termos e os termos
é só uma questão do quê? De repetição e analisar. Ai, gente, já ouvi tantas vezes isso e não sabia de onde vinha. É analisar e associar. Pronto, vocês se fundamentam com muito mais facilidade. Com isso, a gente vai conseguir desenvolver com vocês, eleger algumas estratégias para que vocês possam atuar na profissão com segurança em relação às funções, o quê? Normais do seu paciente. Se vocês não conhecem a normalidade, vocês não vão conhecer a patologia, a anormalidade, ou fora do normal, ou a doença, tá? Isto vai ajudar a vocês minimizarem ou eliminar os riscos no atendimento da saúde para a sobrevivência do seu paciente. Então, vejam como é importante vocês entenderem o normal, porque é através do normal que vocês vão poder comparar o que o seu paciente está tendo com a normalidade, vocês vão diagnosticar se tem o quê? Uma anormalidade. Diagnosticar a severidade dessa anormalidade. Diagnosticar se é passível de tratamento ou não, ou se é passível apenas, por exemplo, se for um problema de estresse, de vocês orientarem aquele paciente a se desestressar de uma forma, por exemplo, quantos de nós vamos a médico e de repente a gente sai de lá sem remédio e apenas dizendo, caminhe mais que vai baixar o seu colesterol, caminhe mais que vai abaixar a sua taxa de açúcar no sangue, faça exercícios físicos diariamente, faça meditação, tudo pode fazer com que um paciente melhore, muitas vezes sem precisar medicar. Isso é o quê? Um diagnóstico preciso. Se vocês souberem fazer diagnósticos precisos, um paciente vai a um cirurgião dentista e ele diz que o que o paciente precisa é escovar melhor os dentes, é higiene. Nós estamos passando por um terror com mudanças absurdas nas nossas vidas, de todo mundo, alguns com mudanças muito bruscas e muito dolorosas, que foi perda de entes queridos, perda de muita gente, por conta do quê? De não termos, às vezes, hábitos saudáveis. Hábitos de lavar a mão com frequência, de não colocar a mão, que pode estar suja, contaminada, no nariz, na boca, no olho, coçar um olho. Então, vejam como determinadas coisas, que às vezes são mudanças de hábito, fazem com que a gente tenha melhor saúde. Mas eu só vou saber isso se eu conhecer a normalidade. Isto vai me dar base para saber qual é a doença do meu paciente, a gravidade do meu paciente e qual técnica terapêutica ou qual tratamento eu devo escolher para aquele paciente. Isto vai fazer com que ele tenha o quê? Condição de sobrevivência, diminuição de riscos para essa saúde ou eliminação total desses riscos. Com esses objetivos, vocês poderão estabelecer a sua escolha de trabalho. Físio, do grego, vem de físico, que é a natureza. A natureza é composta por seres o quê? Vivos, tá? Minerais, ok, mas vivos. Vamos pensar na vida da natureza. Ela é composta por seres vivos. Quando eu falo de natureza, eu estou falando de tudo. Seres vivos, vegetais, marinhos, animais, terrestres e marinhos, e de seres humanos. Nós vamos conversar com vocês o funcionamento dos seres vivos humanos. Então, a fisiologia humana, físio é natureza, logos, vida. Logos é estudo, vida da natureza. Tudo que é vivo na natureza é estudado pela fisiologia. No caso do ser humano, fisiologia humana, tá? Então, a fisiologia humana
estuda processos, não tem um elástico. A fisiologia humana estuda processos da vida, as funções dos diferentes órgãos e dos sistemas do organismo humano. O objetivo da fisiologia humana é mostrar para vocês, clarear para vocês os processos pela origem, desenvolvimento e continuação da vida, ou seja, preservação da vida. Tá, eu vou voltar aqui, só um segundo, depois eu vou. Tá, voltando para essa viagem do corpo humano, depois eu vou correndo para o outro, que eu queria falar mais uma coisa. Quando eu falo para vocês que a gente tem que aprender esses termos, e eu não posso mudá-los. Infelizmente, não dá para colocá-los de forma mais fácil, porque eles são internacionais, eles são universais. Quando eu falo para vocês de morfologia, eu estou falando do quê? Logia, a gente já sabe o que é, estudo, não é? E morfologia? Fisiologia de tudo que é vivo na natureza, do funcionamento, da função de tudo que é vivo na natureza. Então, a fisiologia humana, corpo humano, todos os sistemas, todos os órgãos, todas as células. Quando eu falo de morfologia, o que eu estou falando para vocês? Alguém sabe o que é morfos? É forma. É forma. Então, vejam como vocês já ouviram esse termo inúmeras vezes e até já incorporaram, mas quando eu peço para vocês dividi-los e falar em estudo da forma das coisas. Então, o coração é um órgão desse jeito, o pulmão é um triângulo de ápice na parte de cima, base na parte de baixo. Tudo isso, quando eu falo para vocês, o fêmur é um osso longo, eu estou falando de morfologia, de forma das coisas. E a gente nunca parou para pensar. Então, o que eu vou pedir para vocês, para poder dizer que eu vou falar com vocês de uma forma clara, é que vocês me ajudem nesse sentido. Comecem a ficar atentos a determinados termos e verem que vocês já sabem aquele termo, apenas não o incorporaram como fazendo parte da fisiologia humana, ou da anatomia, ou da patologia, ou da farmacologia, tá? De todas as disciplinas que vocês vão ter. O que é uma cirurgia bucofacial? O que é outra área? Periodontia. O que é uma endodontia? Então, vocês já fazem parte da vida de vocês, mas vocês ainda não associaram que aquilo é o quê? Fisiologia humana. Que são termos que vocês vão achar, a princípio, difíceis, e depois, quando incorporados, ele vai entrar como absolutamente um termo totalmente fácil de ser entendido. E outra, nós somos seres humanos, que nem eu disse, bioética era fácil ensinar, porque todos nós somos seres humanos e todos nós nos olhamos no espelho e sabemos exatamente o que a gente quer e como a gente quer que nos tratem, tá? A mesma coisa, a fisiologia humana. Todos nós somos seres vivos, todos nós temos o nosso corpo físico. Todos nós já tivemos alteração em alguma parte do nosso corpo físico e já procuramos um tratamento. E já tomamos algum remédio para aquela alteração. Alteração o quê? Da função normal daquele corpo físico, tá? Então, é mais fácil se vocês começarem a buscar formas de acharem mais lógica o ensino, mais coerente com o seu dia a dia. Todos os seres vivos são formados de célula, que são compartimentos envolvidos por uma membrana, preenchidos com uma solução aquosa concentrada de substâncias químicas e banhadas por líquido nutritivo. Quem vai ensinar isso para vocês? Claro que eu vou falar para vocês o quê? O nome das células dos diferentes sistemas que nós vamos estudar. Mas
Eu não sou professora de citologia, muito menos de bioquímica, muito menos de biologia. Eu sou professora de fisiologia humana. Então, eu vou exigir que vocês se lembrem desta sequência. Eu vou ensinar as funções de todo corpo humano, que é composto por vários sistemas, como sistema respiratório, digestório, cardiovascular, endócrino, qual faltou? Renal, urinário, motor, esquelético motor ou osteomioarticulatório. Eu vou ensinar para vocês o funcionamento. Esses sistemas, eles são compostos por órgãos específicos de cada sistema. Eles são interdependentes. Como eu mostrei para vocês, um soro endovenoso vai fazer com que vocês deixem de ter uma doença, uma dor, um desconforto, ou farão um tratamento, tá? Então, vejam que ele vai atingir todo o nosso organismo. Eu falei para vocês que o nosso sistema respiratório vai fazer até com que a célula do meu coração respire, a célula do meu sistema nervoso respire, a célula do meu pulmão respire. Então, o sistema respiratório não vai fazer só com o funcionamento do sistema respiratório, ele vai fazer o funcionamento de todos os sistemas. O sistema cardiovascular vai conduzir tudo para todos os nossos sistemas. O sistema nervoso é quem vai me dar todos os comandos: bate coração, anda perna, fecha a mão, fecha o olho, ouve, enxerga. Ele vai me dar todos os comandos. Respira, o sistema respiratório. O sistema renal é quem vai filtrar as toxinas do meu organismo, senão eu me enveneno. O sistema digestório é que vai fazer com que eu me nutra, nutrição. Eu vou comer e vou ter dentro do meu sistema digestório, cada partezinha é responsável por uma coisa, e ele vai digerir o que eu como, e em algumas partes vai absorver nutrientes, e em outras partes vai absorver água do que eu comi ou bebi, e em outras partes vai eliminar aquilo que não foi bom como nutriente, tá? Então, vejam que os sistemas são interligados. Os sistemas são interligados. E interligando os sistemas, eu vou ter o funcionamento de todo o meu organismo, tá bom? A unidade funcional é a célula. As células juntas vão constituir os tecidos, que vão juntos constituir os órgãos, que juntos vão constituir nossos sistemas. Então, eu vim no slide anterior do sistema até a célula, e agora eu estou mostrando que, ao contrário, é a mesma coisa. Um conjunto de células, um órgão, um conjunto de órgãos, um tecido, um conjunto de tecidos formam um conjunto de células, tecido, um conjunto de tecidos, órgãos, um conjunto de órgãos, sistemas, um conjunto de sistemas, corpo humano, do ser vivo. Então, a gente vai estudar esses sistemas, voltando, que são constituídos, isso eu quero decorado, gente. Porque se vocês entenderem que do grande eu chego na célula, e a célula quem vai dar a parte bioquímica da célula, tudo, é o seu professor de bioquímica, é o seu professor de biologia, é o seu professor de citologia. Eu vou chegar até o nome daquela célula. O funcionamento dela não faz parte mais da fisiologia humana, e sim das disciplinas mais específicas de célula, tá? Que são disciplinas da biologia. Eu vou até o funcionamento da célula como órgão, como formando um tecido, como formando um órgão. Então, os sistemas são constituídos por órgãos, que são constituídos por tecidos, e seu conjunto vão formar o organismo humano. Torna-se evidente a importância, então, de um perfeito funcionamento de todos esses órgãos e de todos os sistemas, para que a gente possa dizer
que nós temos saúde. Qualquer problema, qualquer alteração, qualquer limitação na atividade de um desses órgãos, ele pode produzir, sabe o quê? Um comprometimento. Deixa eu desligar meu celular que eu não consegui baixar. Não é que eu não consegui baixar o som. Eu consegui ficar uma semana sem som porque não voltava mais. Aí ontem eu consegui fazer voltar o som, agora eu não quero abaixar mais ele, porque eu fiquei uma semana que as pessoas me ligavam e diziam assim, você não atende, eu tinha que estar vendo o verdinho acender para eu saber que estava ligando. Eu não sei o que eu mexi e do nada eu consegui fazer ele voltar. Do nada não, de tudo, com certeza. Bom, então qualquer problema, qualquer limitação na atividade de um desses órgãos, vocês podem produzir uma alteração na respectiva função dele. E eu disse para vocês que eles estão todos interligados. Um depende do outro. A gente divide didaticamente para o estudo. O sistema digestório se divide do respiratório, se divide do renal, se divide do nervoso, apenas como condição de estudo, didaticamente estudarmos separados. Mas vocês vão ver no desenvolvimento de todos eles que todas as funções são comandadas dependem do outro. Dependem da respiração, ou seja, da oxigenação, dependem do estímulo, ou seja, do sistema nervoso, depende da nutrição, que é levada através da corrente sanguínea, depende do hormônio, que é levado através da corrente sanguínea, depende do renal, que é levado para lá através do sistema digestório e através do sistema circulatório, o que tem que ser eliminado, tá? Então, nós dependemos, todos os sistemas, um depende do outro, tá? Isto leva, quando nós não temos limitação, não temos alteração, não temos um problema, leva o quê? A uma qualidade de vida melhor. Ou seja, nós não teremos patologias, não teremos doenças, não teremos alterações, não teremos fadiga, não teremos estresse, não teremos taxas elevadas, não teremos nada se nós não tivermos o quê? Uma alteração. Portanto, isso tudo, claro, qualidade de vida. Agora, eu vou dar até para vocês como uma atividade complementar, como uma atividade de estudo dirigido de uma atividade extra. Vocês vão me colocar no AVA, eu vou pedir lá, tá? Não precisa por antes de eu pedir essa atividade como uma atividade complementar. Eu vou dizer aqui para vocês, mas eu quero que vocês peguem um texto da internet, pode ser, ou científico, se vocês tiverem acesso ótimo, então entrem no PubMed, entrem em algum site mais sério, o Google tem muita coisa boa também. O que é homeostasia? Eu já estou dizendo e adiantando que é equilíbrio. Homeostasia é o equilíbrio que o meu corpo, a minha fisiologia humana, me dá condição, muitas vezes, de me equilibrar sozinha. Então, por exemplo, quando eu tenho algum problema que elevou a minha temperatura corporal, claro que se ela não conseguir se equilibrar sozinha, é porque eu não conseguindo atingir esse equilíbrio, ali demonstra que teve uma patologia. Às vezes eu tenho febre por estresse. E se eu me acalmar, se eu der uma bela caminhada, se eu entrar numa piscina e nadar alguns metros, eu talvez diminua a minha febre, ou se eu entrar num banho gelado, numa piscina gelada, porque eu conseguir um equilíbrio fisiológico. Temperatura corporal é uma. E o nosso organismo, ele está coberto desses mecanismos que vão me ajudar a sair de uma pré-doença ou de um início de uma doença sem nem precisar me tratar. O meu próprio organismo. Se eu tenho sede, o que eu faço? Bebe água. Pois bem, se eu tenho sono, o que eu faço? Dorme. Durmo.
Se eu tenho fome, o que eu faço? Come. Como? Se eu tenho vontade de fazer xixi, eu vou ao banheiro, certo? Se eu tenho uma fadiga muscular, porque eu vi que eu estou muito indolente, e eu começar a fazer um preparo físico, eu saio daquela fadiga constante, daquela apatia. Se eu estou estressada e eu vejo um filme legal, eu faço uma meditação, então vejam que nós temos alguns mecanismos que a gente já busca sem nem pensar que eu estou atingindo uma homeostasia. Não conseguir atingir com esses comportamentos naturais, o que eu tenho? Uma doença. A homeostasia é o equilíbrio que o meu próprio organismo busca para compensar algum desconforto que ainda não chegou a ficar instalado como patologia. Aí, se nós não temos esse mecanismo homeostático de homeostase, que fico doente. Então, vejam como é importante essa condição do meu organismo de atingir um equilíbrio sem eu precisar de tratamento, tá? A tendência a nós mantermos essa constância relativa às variáveis, mesmo através de alterações ambientais significativas. Por exemplo, levar um susto, sabe? Isto é um assalto. O que acontece com você? Teu ritmo respiratório aumenta, teu ritmo cardíaco aumenta, você pode até desmaiar. Como é que você vai sair desse susto sem precisar, por exemplo, ir correndo para um psiquiatra? Ou, claro que alguns viram doença, tá? O trauma é tão que vira doença. Mas, às vezes, apenas um respirar profundamente, uma água com açúcar, que os antigos faziam isso, suas avós fizeram, suas mães fizeram. Ela leva a o quê? Porque o açúcar tem o quê? Libera endorfina, é que nem o chocolate. Então, muitas vezes, só com coisas muito naturais, beber uma água, já é o suficiente para você melhorar aquele desequilíbrio que o seu organismo entrou momentaneamente. Isto chama-se o quê? Esse equilíbrio? Homeostasia. É a manutenção das condições constantes do seu meio interno, ou seja, do seu corpo físico, do seu funcionamento, da sua fisiologia humana, tá? O corpo, então, é dotado de sistemas de controle. Esses sistemas produzem esse balanceamento necessário. A maior parte dos mecanismos fisiológicos de regulação do corpo atua por meio de feedback. É uma palavra que a gente já usa com tanta frequência, e na fisiologia humana, na homeostasia, ela é a base. Um retorno, né? Seria um retorno de alguma coisa. Então, por exemplo, qual é o feedback que eu tenho de vocês, se vocês estão entendendo a aula ou não? Olhar para a carinha de vocês, se o vídeo tivesse ligado, ou se eu tivesse aqui com a tela dos vídeos, que alguém fez um positivo, ou isso mesmo, nossa, vou fazer, que dica legal, vou ler mais sobre. Não é, por exemplo, eu senti sono, eu vou dormir, eu senti fome, eu vou comer. Veio para o meu sistema nervoso essa informação, o meu sistema nervoso deu a informação de volta para o meu estômago, dizendo, é aqui que está o vazio, e aí é que eu vou reagir que estou com fome. Tá, o meu sistema nervoso veio com a informação do meu cansaço físico de todos os órgãos, dizendo, você tem que repousar, você tem que dormir. Vai lá para o sistema nervoso e volta para todos os meus órgãos, tá? Então, isso é um feedback. É um retorno de uma informação. Pronto, gente. Com relação a esse, vou interromper esse compartilhamento. Vou voltar para a tela de vocês.
Vou voltar para a tela de vocês e vou fazer algumas perguntas. Alguém tem alguma dúvida do que a gente... Porque agora eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, tá? A gente vai falar rapidamente, mas depois eu vou disponibilizar no AVA o plano de ensino. Claro que com algumas mudanças, porque eu pretendo seguir uma sequência diferente daquela proposta, não foi imposta, proposta pela faculdade, tá? Pela coordenação, algumas mudanças que eu acho mais didático apresentar, principalmente vocês são cirurgiões dentistas. Então, eu vou começar pelo sistema respiratório, a falar com vocês de fisiologia humana. Por quê? O sistema respiratório digestório, eles usam um órgão que vocês vão trabalhar o tempo todo, que é na boca do paciente de vocês. A gente respira, a fisiologia normal é a respiração nasal. Mas, por exemplo, quando eu estou falando, qual é a minha respiração normal? Bucal ou oral. Oral é o termo mais correto, tá? Eu gosto mais de bucal, mas foi mudada a nómina anatômica quando a gente se refere à oralidade fala. Não, é bucal, não é mais bucal e sim oral. Mas em muito livro vocês ainda vão ouvir respiração bucal. É uma alteração, quando patológica. Em alguns momentos ela é natural, ela é normal, por exemplo, quando eu estou falando. Então, eu prefiro começar com respiratório pelo fato de ter o órgão preferencial de trabalho de vocês. Mas o cirurgião dentista não tem. Saber que ele é importante, a existência deles dentro da cavidade oral, e saber que é importante a existência deles para a mastigação, que é uma função de boca importante, ok, mas eu tenho que saber também que quem tem uma respiração oral vai ter uma alteração muito grande de arcos dentários, ou seja, é uma das causas, é um dos fatores etiológicos, uma maloclusão. Saber que a mastigação é importante para a vida do seu paciente, não só porque o que a mastigação faz? A mastigação faz com que o meu processo digestório já seja iniciado na boca. Ela vai diminuir na corrente sanguínea e levar aquela proteína para o meu músculo, levar aquela proteína para que eu não tenha anemia, etc., não vai entrar um pedaço de picanha, certo? A gente vai diminuir aquela macromolécula em... Só que eu estou falando em nutrição, eu estou falando que aquilo tem que ser levado para nutrir todos os meus órgãos, de todos os meus sistemas. E é através do quê? Da minha alimentação. A função do cirurgião dentista saber o quanto ele é importante para esse processo. Então, não adianta conhecer só dente e saber que ele tem uma função, mastigar, tá? Tem que saber o porquê dele ser importante na mastigação, tá bom? Então, agora, disso que a gente conversou até agora. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, fale, pergunte. Paula. Bom, eu entendi mais ou menos a explicação. Eu queria que a senhora... Depois eu vou fazer umas perguntas lá no ABA, eu queria que a senhora respondesse para mim. Que eu vou reler, eu vou ver de novo o vídeo, vou tentar entender melhor, mas o que eu não entender de novo, eu vou fazer as perguntas lá no ABA, tá, professora? Tá bom. Então, mas lembrando o quê? Fisiologia humana, o que eu dei agora foi só, que vocês vão ver que faz parte do plano de ensino, eu dei a conceituação da fisiologia humana, que faz parte do meu plano de ensino, dizer para vocês qual a disciplina que eu vou ensinar. É fisiologia. Fisiologia é função do ser humano. O que o ser humano é composto? De sistemas humanos, de órgãos que compõem esses sistemas. Esses órgãos são compostos por um conjunto de tecidos, tecido que faz o coração,
uma junção de tecidos que vão fazer o músculo, é um conjunto de tecidos. E os tecidos são compostos do quê? De células. Um conjunto de tecidos. Um conjunto de tecidos, órgãos. Um conjunto de órgãos, sistemas. Um conjunto de sistemas, corpo humano. E eu disse que é estudo da natureza viva. E nós damos fisiologia humana. Então, estudo da natureza viva dos seres humanos. Não dá dos seres aquáticos, terrestres, marinhos, aéreos, tá? Mas todos são estudados pela fisiologia. Que tem animal, que tem a marinha, que tem flores e plantas, tá bom? Mas, basicamente, o que eu falei agora para vocês o tempo todo foi o que é fisiologia. E aí a gente vai partir para essa outra tela. Um segundo, gente, deixa eu virar para vocês. Tá aqui, compartilhar. Apresentar uma janela. Eu vou compartilhar essa daqui. Quando entrar, avisa. Entrou? Entrou. Tá. Escuta, gente, vocês preferem fazer um intervalinho? A fisiologia humana aí de vocês está pedindo para irem pegar uma água, um café ou irem ao banheiro ou não? Para mim, tá tudo bem. Ou vamos tá direto? Como é que eles têm feito, os professores? Tá bom, então vamos lá. A disciplina Fisiologia Humana, aulas semanais de 3 horas, tá? Claro que quando estamos, muitas vezes, esse complemento dessa aula é dado com uma leitura complementar, com uma atividade complementar, com uma atividade de estudo, ela é complementada. Mas, basicamente, nós teremos, no mínimo, de atividades com vocês por semana de aula dirigida mesmo, 3 horas por tá? E vou procurar dar mais alguma pergunta ou uma leitura de texto, tá bom? Então vamos lá. Conceitos da essa missão. Ela é dada como fisiologia humana em todos os cursos de qualquer faculdade. É um conceito da função intra e entre os sistemas. Intra é dentro, enter é, tá? Intra e entre, que seria o inter, dos sistemas circulatório, respiratório, digestório, nervoso, urogenital, esquelético. Tanto o esquelético quanto o tegumentar, eu vou pincelar os conceitos dentro de cada sistema. Porque dentro de cada sistema eu vou ter o músculo daquele órgão, o esquelético, por exemplo. Qual é a função do sistema esquelético? Seria o locomotor. O que é o locomotor? Andar. Mas se eu não tiver um sistema nervoso íntegro que me faça ficar em pé, ou que me faça saber sentar, ou que me faça saber movimentar minhas pernas, eu não tenho locomoção. Tá? Porque é o sistema nervoso. Tanto que uma pessoa, quando fica hemiplégica, paraplégica, tetraplégica, é uma lesão do sistema nervoso central. Tá? Então, eu vou dando o sistema nervoso e dando o sistema digestório, cardiovascular, etc. Eu vou falar. O objetivo da disciplina é oferecer aos discentes as ferramentas necessárias para que estes compreendam um conjunto de temas
que funcionam sincronizadamente. Dependem um do outro, funcionam interligados, de outro no corpo humano, tá? Você pode simular num laboratório o funcionamento do corpo humano, que é o que eu estou dando, que é a fisiologia humana, você não consegue separar. Um depende do outro. Quando um fica lesado, doente, patologicamente destruído, o que tem que entrar? Tem que entrar, por exemplo, uma ventilação mecânica, senão os outros sistemas entram em sincronizadamente. Não obstante, a fisiologia humana tem como um propósito habilitar o discente, ou seja, o aluno, a humana, a interpretar satisfatoriamente entre os sinais vitais e suas variações, a tomar decisões fundamentadas que cheguem, né, que atinjam, acima de tudo, a promoção da saúde da sua comunidade, dos seus pacientes, do local onde você age, onde você tem a sua atividade profissional. O objetivo específico, esse é o geral, o específico da fisiologia humana, disponibilizar significantes conhecimentos fisiológicos a serem utilizados na prática odontológica. Dar a disciplina a vocês, como eu já apresentei, o que é a slide, fosse um verdadeiro guia prático de como atender a solicitação crescente da população. O que é a solicitação de cada órgão, de cada sistema? Com base nos conhecimentos que nos trazem mais segurança. Assegurar que o futuro profissional, o paciente tem que confiar no seu conhecimento, ele tem que confiar na sua atitude como profissional da área da saúde. E aí, lembrando que o conhecimento do conteúdo de cada disciplina ou daquela patologia que vocês vão atender é uma obrigação do profissional. Se ele não tem segurança, ele próprio não tem confiança que ele saiba atender, ele não pode atender, ele precisa da ajuda, da colaboração de um estudo maior ou da colaboração de alguém que vá lhe ajudar. Nunca ponham a mão sem saber o que vocês estão fazendo. E como é que vocês vão saber como tratar? A base para isso é que vocês saibam o quê? Saibam o que ele tem. Vocês só saberão se vocês sabem tratar aquele paciente se vocês souberem o que ele tem. Para saber qual é o desvio de qual órgão, de qual sistema está envolvido, é conhecer aquilo que eu falei para vocês, fisiologia humana. Ela é a base, entender e diagnosticar uma alteração. Então, com confiança e segurança, assegurar que o futuro profissional interaja de forma confiante, resguardando-lhe, ou seja, tratando-lhe da doença e promovendo a saúde. Prover o aluno de um raciocínio teórico prático. E para que vocês consigam raciocinar, vocês têm termos que vão já ajudar muito a vocês entenderem qual o órgão que nós estamos falando, o que está realmente acontecendo, o que está realmente alterado. Torná-lo apto em conjunto com os conhecimentos adquiridos, mas a base para todas elas é a fisiologia humana. A base para conhecer o alterado, a disfunção. Com isso, conhecer
através do conhecimento muito interiorizado da fisiologia, de qual é o órgão atingido, qual é o tecido atingido, qual é o sistema atingido, escolher um tratamento. Um bom, seja ele medicamentoso, seja ele terapêutico, seja ele de orientação, seja ele qualquer, ou a pior, correção cirúrgica. Vão acompanhar a recuperação do seu paciente como um tratamento. Por que que o tratamento do câncer, por exemplo, a quimioterapia, a gente chama de um tratamento muito triste, um tratamento muito ruim, porque ela trata o tumor, mas ela acaba muitas vezes destruindo outros sistemas e outros órgãos da pessoa. E às vezes ele não morre mais do tumor, morre porque não conseguiu vencer e suportar o que? A quimioterapia. Então, de um paciente e como um todo orgânico. E não, no caso do cirurgião dentista, apenas como um portador de dentes a tudo. Porque às vezes vocês vão ter que dar um remédio para um paciente de vocês, um rosto inchado, com um dente inflamado, e vocês vão ter que dar, sabe o quê? Um anti-inflamatório. Quem já não foi ao perfeita anamnese e perguntado para você se você tem algum problema e um anti-inflamatório forte por mais tempo do que o necessário, saber se aquele paciente tem e de repente ter que trocar o tipo de agente endovenosa que seja menos hepatotóxico. O que é hepatotóxico? Um remédio que um cirurgião dentista, às vezes, é obrigado a dar. Mas ele tem que saber se aquele paciente pode ou não. E aí, com isso, ele tem que fazer diferente. Existem remédios anti-inflamatórios que são hepatotóxicos. E existem remédios que não são hepatotóxicos. Órgão. Então, vocês têm que fazer com que ele seja digerido em outro órgão. E vocês vão mudar, aprender aonde? Uso, sabendo o quê? A fisiologia humana do seu paciente. Se ele tem um problema hepático, metodologia que a gente vai empregar. Aulas expositivas em sala de aula virtual. Em sala de aula remota, enquanto não formos liberados para a sala de aula presencial. Podem ter certeza que os seus professores, principalmente os mais idosos, isso em tentar fazer de uma forma mais agradável para vocês, principalmente porque nós não sabíamos o tempo que isso ia durar. Todos nós entramos num quarto escuro sem saber onde acender a luz, tá? Mas tentamos, de todas as formas, nos repaginar, nos reinventarmos. E eu tenho certeza que todos sofreram muito com a pandemia, mas ela teve um lado super positivo. Todos nós tivemos que nos reinventar. E essa reinvenção pode ser que vocês mesmos vejam que será eterna para algumas coisas. Então, se a gente for pensar uma aula expositiva, uma aula teórica, onde eu posso perguntar para o meu aluno, entendeu ou não entendeu, o que vocês querem que eu explique mais? Às vezes, talvez seja o melhor modelo daqui para frente, não sei. Porque o primeiro mundo já usa isso há muito tempo. Quem foi meu aluno em bioética, eu falei isso para vocês uma vez que o melhor modelo, que o nosso modelo de ensino é ultrapassado, mas é o que o Brasil segue, é o que os países do terceiro mundo seguem. Aí, talvez por quê? Porque nós não
tivéssemos conhecimentos de plataformas boas, onde o aluno entre em 1 minuto, onde ele tem que ter um equipamento, é que volte, mas se a gente pandemia, essa foi o menor sofrimento. Não ter que pegar uma condução de horas, às vezes, de saúde ambiental, lembre, saúde ambiental é dar saúde total para o seu paciente. Condução, transporte faz parte da saúde ambiental. E a gente sabe que o nosso é melhor, mas, por exemplo, hoje eu estou aqui em Fortaleza, tá? Fortaleza, o sistema de transporte, a gente reclama dos nossos metrôs, das nossas linhas de ônibus, dos corredores de ônibus. Vocês não têm ideia, algumas capitais, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como o Nordeste inteiro. Então, é muito mais difícil, às vezes, para o aluno enfrentar todo esse desconforto para chegar e ter uma aula onde você realmente está vendo o professor, está fazendo pergunta, mas muito super importante o presencial, tá? Então, vejam, muitos de vocês que estão trabalhando ou que não estão, mas estão sabendo, muita empresa no prédio inteiro, funcionários para o prédio inteiro, eles estão tendo o mesmo retorno com o home office de muitas áreas, claro, não são todas. Claro que vocês terão que ter sempre um presencial, que é o quê? Clínica, laboratório, tá? Isso não dá. Não vai dar, até uma consulta, o médico está fazendo, terapeuta. O médico consulta clínica, ele pode a remota, mas o cirurgião dentista não tem como. Então, vocês voltarão sim para depois para as presenciais em sala de aula. Mas a gente tem que no hospital dele, mas que o nosso governo está pensando e a gente tem que, no mínimo, ser justa que move. Professora, está travando bastante. Condução é uma delas. Mas... Oi, fala. Está travando. Hã? Tá falhando? Travando a aula bastante. Sim. Oi, eu tô ouvindo. Tá melhor. Pronto? Agora, vocês estão lendo também, tá? Tá. Apresentação e norma, então, o que é a disciplina, quais são as normas da disciplina? Também já disse que vocês terão seminários, vocês terão estudo dirigido, a forma como eu vou passar a disciplina para vocês, o conteúdo, e vocês terão alguns seminários para nota, alguma onde a gente vai somar um X para que a prova mensal de isso vai ser norma da disciplina. Vocês têm que estar, principalmente agora comigo na sala de aula, e atividades complementares, fazer a presença de vocês, ok? E vocês serão testados, a nota final de vocês ser de uma prova final, que é a prova institucional. E vocês também, que vai valer, no caso do primeiro e segundo semestre,
vai valer 10 pontinhos, né? Porque a nossa nota é 100 a 100, tá bom? Introdução à fisiologia, consegue evoluir como? Nós vamos evoluir mostrando que existe uma organização para vocês, e vou pedir como Professora, a atividade complementar. professora, Eu vou muitíssimo para vocês saberem que nós temos um... Estou ouvindo. tá travando um pouco. Eu estou ouvindo vocês, espera aí. Tá. Jesus. Não, eu realmente... Mas vocês... Vixe, eu acho que caiu. Eu acho que caiu de vez dela. Esperar ela entrar. Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo ou não? Sim, tá, dá pra ouvir bem. Sim, ótimo. Estão vendo a tela ainda ou não? A tela Não, cheia, pode. não. Então, vamos lá. Não. Então, eu vou... Vou baixar ele de novo. Pronto. Então, como nós vamos dar esse conteúdo e como vamos cobrar? Então, vamos cobrar através das atividades complementares, que somada, as presenças vão ser através das atividades entregue, então quem participou, também da participação de vocês na nossa gravação. Eu vou ver exatamente que eu estou gravando a aula pelo Meet. E isso vai ser a forma como nós vamos testar, formas de testagem de vocês. Então, por exemplo, fisiologia do sistema nervoso, organização funcional da célula nervosa, claro que toda a parte bioquímica de como isso acontece, vocês vão aprender em bioquímica. Nós vamos chegar até o nome neurônio. Olha que bonitinho. Neuro vem do quê? De sistema nervoso. Ônio quer dizer célula. Neurônio é a célula nervosa, tá? Tá? E romanos. Sistema nervoso.
autônomo, endocrinológica nossa, ou seja, hormônios, funcionamento das nossas glândulas de crescimento, do sono, de engordar ou emagrecer, de crescer ou ficar baixinho, de ter uma puberdade precoce ou não, são os nossos hormônios que vão através da eliminação de alguns produtos das glândulas. Seminários, avaliação, a avaliação vai ter também virtual, remota, e eu vou pedir de novo para vocês. Não deixem para as atividades com os pontos que vocês têm de atividade complementar, não deixem para depois. Façam o mais rápido possível, completem esse número para não ficarem super ansiosos, porque deixar para o término do curso, para os últimos anos, é quando vocês vão ter muitas outras cobranças que pode não dar tempo daquela coisa tão simples e básica que seria fazer agora, e principalmente nesse momento remoto, que a gente nem tem que se locomover para fazer um curso por internet, para fazer para participar de alguma coisa remota e ter a atividade complementar pontuada. Tá. A jornada acadêmica vai ter mecanismos da ação hormonal, os principais, fisiologia do sistema muscular, que nem eu falei, eu vou deixar muito mais esse funcionamento na mão do Fernando, que dá a peça anatômica para vocês. Eu vou dar a peça anatômica em movimento, ou seja, eu falando da fisiologia, eu já estou falando da anatomia dela pela faculdade, não obrigatoriamente eu tenho que ter os 3, tá bom? Eu posso dar um como um bate-papo, como uma leitura de texto em conjunto com vocês, e ser um seminário, tá bom? Não necessariamente uma apresentação. Vou falar sobre o sistema nervoso muito dentro dos outros sistemas, o que o sistema nervoso faz no coração, o que o sistema nervoso faz para a minha digestão ser acelerada ou não, tá? Então, o sistema nervoso é o que vai dar o estímulo para o funcionamento de todos. Então, a potência, reação muscular, avaliação final regimental, avaliação substitutiva, final regimental é a prova, tá? Prova integrada final, avaliação institucional, não integrada. Avaliação substitutiva, vistas de prova e prova, e fechamento das notas, tá? E como vocês viram aqui, 22 seriam, vendo aprovado, o aluno que obtiver uma média aritmética igual ou superior a 60 pontos na somatória dos 2 instrumentos avaliativos. Quais são os 2 instrumentos avaliativos? Meção teórica do primeiro bimestre e avaliação teórica do que as atividades. E eu tenho autonomia de fazer as atividades valerem igual, tá? Nessa primeira prova. Na segunda, não, a institucional integrada soma 10 pontos. A institucional 60 e as atividades 30 pontos. Possuir ferramentas necessárias para que compreendam que o organismo é um conjunto de sistemas que funcionam em sincronia. Quais são essas minhas ferramentas? Minhas aulas teóricas, estudos dirigidos, estudos conjuntos, que seria um seminário, etc. E são as minhas ferramentas, seu dia a dia, e ver que vocês já fazem isso com muita facilidade.
sem perceber que estão fazendo, ou seja, associar já nomes da fisiologia humana, que, na minha opinião, é a única coisa que é mais difícil, são nós funcionando. Então, uma parte nós já sabemos, tá? Que o meu coração tem que bater, que o meu é estimulado, que o meu sistema nervoso tem que estimular impulsos nervosos para eu andar. Isso a gente já sabe, tá? No nosso virtuais, muitas físicas, quando vocês retornarem para presencial, apesar de que a faculdade está aberta a parte administrativa, tudo isso, porque não vai juntar, não vai ter o isolamento, não precisa nem a física. Vocês, com a virtual, vocês terão muita informação. Tem 22 exemplares na fisiologia humana. É um livro. Eu estudei, eu me formei há 44 anos. Eu, na Escola Paulista de Medicina, quando estudei, fiz fisiologia no meu primeiro ano, que isso foi em 75, eu estudei por ali. 1975. É quase 46. Eu estudei o tanto, um coração hoje bate diferente do que batia em 1975, um pouquinho, porque tem poluição em alguns lugares, mas fisiologicamente ele é igual. Um músculo anda diferente, faz eu andar diferente, ou um osso me segura em pé, ou sentada, ou ereta, de forma diferente do que antigamente, e a anatomia também, foi a que menos mudou. A única coisa que mudou muito foram então os equipamentos da área médica, que hoje diagnosticam coisas desde o microscópio, muito pequenininhas, isso que mudou. Mas a fisiologia em si, se eu digo que fisiologia humana não é para detectar a doença, é para aprender o que é normal, para que vocês em outra disciplina saibam o que é a doença, mas a fisiologia vai dar a normalidade. Isso não mudou. Então, esse Guyton, que tem 22 exemplares, vocês tendo acesso a essa disciplina, tá? A qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Mas temos outras complementares. Algumas lá na biblioteca física, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Vou colocar isso no AVA e vou colocar. Estou com vocês. Podem me perguntar. Quem continua na sala? Ninguém. Acho que muita gente já saiu porque conhecia, Vitória, muito. Thalita, Paola. Não, interrompeu só e depois voltou imediatamente. Não, interrompeu mesmo, me voltou para de novo na aula. Tá bom? Então, gente, alguma dúvida?
Não, por mim não. Podem destravar os microfones quando quiserem. Tá bom, gente. Beijo para vocês. Eu vou ficar aqui me entendendo com ele. Tchau. Tá bom, Tchau, beijo. Tchau, interromper a professora. gravação. Tchau, professora. Beijo. Tchau. Beijo. Professora.